No Rio de Janeiro, o bairro da Cidade de Deus teve o primeiro caso confirmado de Covid-19. O que Primeiro causou caso preocupação e levou confirmado o na prefeito Cidade de Marcelo Deus. Crivella a Confirmado o anunciar primeiro várias caso de medidas para Covid-19 nas combater favelas a do Rio de Janeiro, no disseminação. Brasil. Foi Olha, moradores registrada das a famosa favelas Cidade de estão Deus, na zona preocupados oeste com o das avanço favelas do cariocas. coronavírus. Dia 22 de março completa um ano que o coronavírus chegou nas favelas do Rio de Janeiro. O primeiro caso de um morador com Covid-19 foi registrado na Cidade de Deus. Clesenilda Cândido, de 62 anos, é uma das moradoras da Cidade de Deus que sobreviveu à Covid-19. Infectada no início da pandemia, ela conta como foi enfrentar o vírus. No primeiro momento, eu não procurei médico. Eu comecei a fazer, me automedicar. E estava vendo que não estava dando certo com a automedicação. Aí, então, com a visita da minha pastora aqui, ela resolveu insistir para que eu fosse ao médico. E eu fui com ela, até porque eu já estava sentindo falta de ar. Aí eu, baixei a cabeça e não conseguia trazer a cabeça de volta. Aí ele pediu que eu fizesse um raio-x. Aí eu fui no setor de raio-x, fiz o raio-x. Da clínica médica mesmo já estava 48% num pulmão e 32% no outro, já infectado do Covid. A pandemia gerou grande impacto dentro das favelas. Além dos casos graves e mortes por Covid, muitos moradores sofreram com falta de atendimento médico, saneamento básico, segurança, desemprego, fome e as fake news. Já ouviu falar no Brejo? Já fui lá, já. Ah, já. Então, eu tenho um carinho muito grande por aquele pessoal. Então começaram a pedir, ai, dona Gisele, arruma isso, arruma aquilo, arruma isso, não sei o quê. Alguns dias, que eu via, eu não gosto muito de falar que eu sou meia chorona. Quando eu via a necessidade das pessoas e que a gente chegava e não tinha, era uma coisa que mexia muito comigo. Então, desculpa aí, hein? Então, essa coisa de mexer comigo era a questão de ver faltar. Como presenciei chegar numa casa que estava um monte de criança, que hoje em dia me dói, que era um menino que eu tenho um carinho muito grande por ele. E essa semana eu fui saber que ele já está nos sinais da vida pedindo dinheiro. Ele estava com os irmãos dele, eles estavam dividindo, cortando, eram banda de limão. Aí eu chamei a atenção, falei, as crianças chupando limão. Não, dona Gisele, isso aí é o café da manhã. Então eu nunca, nem em pesadelo, eu pensei de ver coisas desse jeito. Nós por nós e pelos nossos. A partir dessas situações que coletivos locais se mobilizaram em prol dos moradores em vulnerabilidade social. Na Cidade de Deus, o Frente CDD atua contra o descaso e o coronavírus na favela e já ajudou mais de 15 mil famílias. O Frente inicia o processo dele de formação quando a Renata e a Verônica chegam até mim e falam sobre a necessidade de juntar pessoas da Cidade de Deus, articuladores, pessoas que eram envolvidas com projeto social, com ação social na Cidade de Deus, para pensar uma maneira de reduzir os impactos do coronavírus na Cidade de Deus. E aí eu comecei a chamar as pessoas e falei para elas que ia ser feito um grupo no WhatsApp e era um grupo para a gente pensar maneiras de reduzir os impactos, pensar algum tipo de ação, algum tipo de coisa que pudesse prevenir a Cidade de Deus de tudo que poderia acontecer com a Cidade de Deus, porque tinha repercussão do que estava acontecendo na Itália e também tinha os casos que aconteceram aqui na Cidade de Deus. E aí forma-se o grupo no WhatsApp do Frente CDD, coloquei esse nome, Frente CDD, como uma ideia de uma frente, já que eram muitos coletivos. A gente criou, foi fazendo as ações, começou com a ação de limpeza, porque tinha muito essa questão de que as pessoas não conseguiam fazer a higiene pessoal, porque era necessário, era uma hora que se falava muito mais sobre lavar a mão, botar máscara, lavar a mão, botar máscara, álcool em gel, falava muito sobre isso. Aí eu cheguei para eles, principalmente para o Ricardo,
E falei para ele, eu falei, pô, Ricardo, qual seria a possibilidade de, ao invés de pedir material de limpeza, porque está vindo muita gente me pedir comida. Então, teria como a gente começar para poder pedir comida para o pessoal, água, essas coisas, tá tranquilo. Mas você pedir para uma pessoa lavar as mãos, higienizar, e ela não ter água para beber, então fica uma coisa meio que louca. O painel Covid-19 nas favelas, do Voz das Comunidades, já contabilizou mais de 15 mil casos confirmados e mais de 1.400 óbitos em favelas do Rio. Na Cidade de Deus, já foram mais de 600 casos e mais de 100 mortes por coronavírus. Eu participei de muitas pesquisas, na verdade tem a pesquisa Construindo Junto aqui na Cidade de Deus, só que a gente estava meio que cansado, enquanto moradores de favela que está aí no movimento social, a gente estava cansado de ter que ficar falando e aí nunca trazer os números, porque a gente falava a partir das nossas vivências. A gente falou, cara, a gente precisa agora certificar as nossas vivências com dados. É isso que vai reforçar a nossa fala. Porque quando você combate uma pandemia como a Covid nas favelas do Rio de Janeiro, você ainda está combatendo uma outra pandemia, que é a pandemia social, onde o Estado usa o braço armado dele para tentar o tempo inteiro reduzir as nossas vidas para além de um vírus que estava ali presente, está presente, né? Então a gente enfrentou a Covid e ainda enfrentou o Estado. E a gente foi desenvolvendo, foi criando muitas coisas diferentes, trazendo muita gente de fora. A gente começou a detectar os grupos que estavam sofrendo alguns tipos de dificuldade financeira por conta do trabalho estar sendo cada vez mais escasso. E a gente foi indo. O Frente CDD me deu um despertar do quanto que, ainda que fazendo coisas pequenas, essas coisas são muito importantes na vida de outras pessoas. Em junho de 2020, a Cidade de Deus foi a favela com o maior número de casos positivos por coronavírus, comparado a 6 regiões analisadas pela Prefeitura. Inicialmente, para a gente, ainda houve um delay, um espaço até tudo começar. A gente tentava atualizar protocolos, atualizar os médicos, atualizar os profissionais, mas como uma doença nova em qualquer outro lugar, quando a gente terminava de treinar todo mundo, as coisas já mudavam, os protocolos já mudavam, as exigências e as necessidades mudavam. A gente percebeu algumas mudanças no atendimento da saúde aqui da população. O primeiro, que pessoas que tinham doenças prévias, hipertensão, diabetes, estão chegando para a gente mais graves, porque evitaram esse tempo de estar no hospital, de estar procurando emergência, tiveram dificuldade de ter acesso a outros tipos de atendimento médico que não seja de urgência. Em relação ao Covid propriamente dito, a gente passou realmente por esse pico inicial, onde estremeceu tudo, onde a gente precisou criar fluxos, entradas, saídas, protocolos para poder organizar. E aí ele falou que eu fosse na rede pública. Aí eu optei para o Hospital Cardoso Fonte. E então, quando chegou o meu momento de ser consultada, já estava perdendo as forças, fiz uma tomografia e estava com 50% de infecção nos 2 pulmões. Então a evolução é muito rápida. Essa consulta foi 10 e pouca da manhã na clínica no bairro do Anil, e no Hospital da Serra, 5 horas da tarde, eu já estava com 50% dos 2 pulmões tomados. A gente percebeu podemos dizer que 2 meses para cá, um progressivo aumento do atendimento aqui na unidade. A situação é causa, a situação é complicada, é grave. E eu, como moradora aqui, que tanto para ir trabalhar quanto para ir para a minha faculdade, já passei por isso várias vezes. Então, como é que você convence a população? E fica uma dúvida mesmo de que não é para, no final, o único momento livre que ele tem que não trabalha no final de semana, ir para a praia, ir para o baile, fazer o churrasco em casa, se durante a semana inteira está um grudado no outro que não consegue botar um pé no chão no ônibus. E a Thaísa, que salva vidas, o que ela vai levar disso? E perdendo muitas vidas também pela Covid. Eu digo, sinceramente, que eu não parei para tornar racional ainda tudo que a gente está passando. Porque eu sou médica já há um tempo, sabe? Eu nunca perdi tanta gente como eu perdi agora.
Mas o que eu falo para os meus médicos é sempre a mesma coisa. Eu falei assim, a gente vai fazer o suficiente para ter a dignidade de olhar para o familiar e falar, a gente fez tudo que podia. E é isso, é essa a nossa missão. Mesmo pós-pandemia, se você puder continuar ajudando, legal. Porque às vezes eu falo para eles que eu não sou uma pessoa que gosto de ajudar por causa da pandemia. Eu já faço isso há trocentos anos. Quando a gente consegue se unir para ajudar o próximo, não adianta, não tem. Um pouco de boa vontade não faz mal para ninguém.